Síndrome do pânico, quando a mente grita e o corpo sente. Olá, Mente Fit! Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live. Rosilene, seja bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre um tema delicado, mas é necessário, porque atinge muitas mulheres, homens também, mas em especial mulheres, que é a síndrome do pânico. Talvez você já tenha sentido assim, um medo tão forte, tão sufocante, que parecia que seu coração ia parar. Muitas mulheres vivem isso e acreditam que estão ficando loucas, mas não é. Isso tem nome e tem explicação e também tem saída. Então, se você conhece uma mulher que sofre disso, já manda o aviãozinho para ela e venha para cá que hoje ela já vai ficar mais aliviada com a explicação que eu vou passar aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Você já viveu ou conhece alguém que teve uma crise de pânico? Já conviveu com alguém que passou por isso? Se sim, escreve sim no chat, se não, escreve não. Se o teste, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas quem está chegando. Conhece alguém que já passou, já teve crise de pânico? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade caracterizado por crises repentinas e intensas de medo. E muitas vezes isso ocorre lá da infância. Traumas que não foram resolvidos pode causar isso, eu conheço. Paulo Roberto, seja bem-vindo. Então já chama, hein? Manda o aviãozinho, chama para cá essa pessoa, que hoje ela vai se sentir mais aliviada. Coisas que não foram resolvidas lá na infância, traumas da infância, ou até mesmo no dia a dia, crises de estresse muito intensa, ansiedade muito intensa. Então essas coisas acabam causando isso. Eu já recebi, várias pacientes vieram até mim, inclusive uma me chamou atenção porque ela não podia ir no mercado, por exemplo, onde tivesse um movimento maior de pessoas. Muitas vezes o marido dela carregou ela de lá para casa, porque ela paralisava no meio do caminho pelo movimento de pessoas. Outras vezes a pessoa não poderia falar assim um pouquinho mais alto com ela, que ela já paralisava também. Então no trabalho dela, as pessoas que ela atendia, se a pessoa falasse um pouco mais alto, ela entrava em crise. Então isso é muito, muito sério. Então tem que prestar muita atenção quando acontece esse tipo de situação. E como sintomas físicos, da palpitação, falta de ar, suor, tonturas ou sensação de desmaio. Então é horrível, assim, sabe? A sensação que relatam é horrível. A gente só por fato de ter crises de ansiedade, não é verdade? Eu, particularmente, que sempre tive que lidar com ansiedade, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo me controlar nesse sentido, mas eu sempre fui muito de crises, ansiedades intensas. Então já era horrível. Imagina uma pessoa com síndrome do pânico, né? Então eu não consigo nunca passei por isso, então eu não consigo nem dizer assim, eu imagino, mas não faço ideia. Mas só o fato de relatos, a gente já fica espantada, porque realmente é horrível. E os sintomas emocionais? Medo de morrer, medo de enlouquecer e sensação de perda de controle. É aquilo que eu falei, no caso dessa paciente. Vai no mercado, perde totalmente ali a noção das coisas e paralisa. Então, é uma coisa assim bem
bem fora de controle. E essas pessoas têm esse medo, né, de enfrentar ou de passar por essas situações, porque realmente você está sozinha. Como você vai fazer? Depender das outras pessoas para te auxiliar, né? Tem que pedir socorro para alguém, ou alguém vê você nessa situação e entender o que está acontecendo e te socorrer. Então assim, é bem angustiante mesmo. E por que isso surge? Fatores emocionais. É crise de estresse, como eu falei agora há pouco, traumas, como eu falei também, que pode vir lá da infância, que não foram resolvidos. E o que ocorre? Os traumas, geralmente não, eles estão no nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Eu já falei isso aqui outras vezes. O que ocorre? Aquela criança que sofreu um trauma, lá, digamos assim, que seja 7 anos, 9 anos, enfim, 5 anos, não importa a idade, mas era uma criança. E hoje, quando se depara com uma cena semelhante àquela, o seu inconsciente vai acionar que você está em perigo. Ele vai te levar direto para aquela ação. E quando isso ocorre, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma sensação do que aquela criança, por mais que você seja adulta hoje. Eduardo Vaninhar, que seja bem-vindo. Então, por mais que você seja adulta, mas o seu inconsciente vai agir conforme aquela criança sentiu. Que é diferente, né? Aquele impacto para a criança não é o mesmo para o adulto. Concorda comigo? Não é a mesma coisa. Mas o fato de ter passado lá na infância, toda vez que uma cena ocorre... Vocês estão me entendendo? Quando algo ocorre, sim, se não, eu explico de novo. Então, quando algo ocorre com você, hoje, que é o seu inconsciente, ele tem a semelhança com aquela cena que você passou, ele vai interligar, associar, né, para ser mais exato, ele vai associar com aquela cena, você vai paralisar. Se aquela ação de você como criança foi que você paralisou, você vai paralisar como adulto. E você não vai entender por quê, às vezes. Porque está ali, instalado no seu inconsciente. Então, toda vez que acontece algo, o seu inconsciente tem como perigo. Então, por isso, quando isso acontece que é mal resolvido, você pode gerar a síndrome do pânico. E excesso de autocobranças também faz isso, gente. E biológico. Desequilíbrio químico do cérebro. Dormir mal ou uso de estimulante. Então é muito importante também ter sono de qualidade, né? Cuidar do sono antes de dormir. O que você assiste antes de dormir? Você prepara a sua mente para ter um sono de qualidade? Porque senão você pode gerar insônia, você não vai dormir bem, e várias noites de insônia pode desencadear ali a síndrome do pânico. O estilo de vida acelerado, que você não dá espaço de descanso emocional, isso também ajuda a contribuir, porque não entra aquela estafa, né, aqueles picos de estresse, que você fala assim, não, deu estafa, deu crises, Então, tudo isso, a gente tem que ter um certo descanso, não pode levar a vida muito assim acelerada. Tem o trabalho? Tem, mas tira aquele tempinho para cuidar da sua mente, para você não manter um estilo de vida muito acelerado. Uma pergunta, você sente que está sempre em alerta? Como se não conseguisse desligar sua mente? Por nem um minuto? Acontece isso com vocês? Quem está aqui? Sim ou não? Já aconteceu? Não digo direto, sempre, né? Mas de vez em quando acontece isso. Porque às vezes quando a gente está muito acelerado, né, e não para por um minuto, então corre o risco de ter a síndrome do pânico. E o que isso ocorre na vida em si, para o corpo, né? Porque atrapalha de várias formas, além do
como eu iniciei lá, né? Quando a mente grita, o corpo sente. Então, isso reflete no nosso corpo e na nossa vida. Então, isolamento social é muito comum. A pessoa se isolar, não querer aparecer em público, né? Ou principalmente quando tem mais pessoas envolvidas, uma festa, algo assim mais que tem mais pessoas envolvidas. A pessoa se isola. Medo de sair de casa. Essa paciente que eu comentei no início, inclusive, ela não conseguia sair na rua de jeito nenhum. Mas foi muito lindo assim a transformação dela, que depois ela me mandava mensagem: eu estou indo sozinha caminhar, eu estou conseguindo caminhar sozinha, sabe? Isso sim foi uma transformação maravilhosa. Desgaste físico e mental, então isso vai se desgastando, né? E isso eu falo, né? É terrível quando você não consegue silenciar a sua mente. Relação direta com a compulsão alimentar, né? Dificuldade de emagrecer. Muitas mulheres, inclusive essa paciente veio para emagrecer, mas eu tive que resolver esse problema primeiro para depois começar o emagrecimento. Porque isso gera também compulsão alimentar. E você vai buscar na comida o alívio, o conforto para aquela agitação ali que você está sentindo, né? Aquele desconforto, aquela situação ali pavorosa, eu diria, né? Que você está sentindo, você vai buscar conforto na comida também. Então isso também gera a compulsão alimentar. O pânico, ele prende, ele limita e faz a pessoa viver em função do medo. Medo, aquele medo generalizado e tudo. E sem contar que até falando de generalizado, a criança generaliza. Quando acontece algo lá na infância, por exemplo, ela generaliza aquele medo, aquela situação, tudo, a criança generaliza. Então, a hora que acontece isso, o teu inconsciente ele generaliza a situação. Então, por isso, medo e pavor de tudo. E caminhos para você lidar e superar. Reconhecer os sinais e buscar ajuda. Busca ajuda de um profissional que consiga que consiga te auxiliar nisso, te direcionar. Técnicas de respiração ajuda muito. Eu falo sempre a técnica de respiração Rivotril, né? Que é aquela que você inspira devagar, solta devagar, inspira pela boca, né? Inspira pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pela boca devagarinho, prestando atenção na sua respiração. Isso te ajuda a voltar à calmaria. De preferência ainda com as palmas da mão para cima. Mesmo no momento de crise, fora do momento de crise e também nos momentos de crise, vai te ajudar muito a se acalmar, porque daí, como o seu inconsciente não sabe, o cérebro não sabe o que é real do imaginário, ele vai pensar que está tudo bem, que está tudo calmo, e você vai se acalmar. Mas como eu disse no início, busca ajuda. Espiritualidade, oração e meditação com apoio emocional, né? Ele também vai te ajudar a fortalecer a sua mente e você também vai ficar mais, se fortalecer vai ficar mais, vai ter mais sensação de bem-estar e vai ter menos crises. Mudança do estilo de vida, cuidar do seu sono, aquilo que eu falei no início, cuida o que você assiste antes de dormir, não fica tanto tempo nas telas, pelo menos 1 hora antes já sai das telas, porque essa luz azul das telas, ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono, então ela bloqueia, você fica aceso, você fica antenado, engana o cérebro. Dá a impressão que você não... Dá a impressão, não, passa para o seu cérebro que não está na hora de dormir ainda. Então ele fica em alerta. Seu cérebro fica em alerta e o sono não vem. E você acaba, às vezes, dormindo tarde. Verdade, né, Sil Tesk.
Você entende? Então, são coisas assim que a gente precisa começar a ter o hábito de começar a cuidar isso, né? Ter um estilo de vida, buscar um estilo de vida saudável. Alimentação também adequada, né? Uma alimentação saudável. E também reduzir a cafeína. Segundo estudos, para você dormir melhor e o sono não atrapalhar o seu sono, o ideal é consumir a cafeína, cafezinho, essas coisas, até 14 horas, mais ou menos. Depois disso, porque fica muito tempo no nosso organismo e atrapalha o sono. E cultivar rede de apoio, então não enfrenta sozinha. Busca a rede de apoio. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pode me chamar no direct. Eu posso te ajudar nessa situação. Como falei, já veio outras pacientes. E também hoje como terapeuta, eu consigo te ajudar a lidar com isso. Então, com simples ações, você vai mudando essa situação, tá? Então, não sofra mais de síndrome do pânico, tá bem? Então, vocês que estão aqui, envia o aviãozinho para várias amigas, todas as pessoas que vocês, amigos, pessoas que você conhece, que já passou por essa situação, manda um aviãozinho para eles e fala para eles vir assistir essa live. Se fez sentido para você, curta, compartilha e vamos ajudar mais pessoas. A síndrome do pânico não define quem você é. É apenas um capítulo dessa história. Mas esse capítulo pode ser reescrito. Você pode mudar isso. O medo não é maior que a sua força. Alguma pergunta? Fez sentido para vocês? Então já curta, compartilha e se inscreva lá no YouTube. Me siga aqui no @ClaudetteVaninha aqui no Instagram e vamos juntas ajudar mais mulheres. Vamos juntos, né? Ajudar mais pessoas, para os meninos também que entraram aqui. Deus abençoe vocês. Obrigada a cada um pela participação. E eu vejo vocês amanhã às 19h07. Tchau, tchau!